capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler dos versículos 15 a 19. João, capítulo 21, dos versos 15 a 19. Neste momento vou somente ler o versículo 15, tá bom? Mas a gente vai trabalhar até o versículo 19 de João, capítulo 21. Então, João, capítulo 21, versículo 15, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele mesmo disse, ele lhe disse: Apacenta os meus cordeirinhos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nos dá sabedoria na tua palavra agora, a transmissão dela, que realmente, Senhor, possamos compreender não só esse texto, mas compreender também aquilo que o Senhor quer que façamos hoje, para a tua honra e glória. Com humildade, rogo a Ti, que me ajude a transmitir a Tua palavra, no nome de Cristo. Amém. E todos nós já nos sentimos tristes, né? Abatidos, frustrados, por um ou mais pecados que nós cometemos em nossa vida, por coisas que nos causaram extrema dor em nossa alma, que muitas das vezes acontecem e você fala assim: por quê, né? Por que eu fiz isso? Né? E logo bate o arrependimento. E logo nós começamos a pensar e questionar, né, que Deus não vai nos perdoar, embora que a gente sabe que Deus já nos perdoou em Jesus Cristo, mas o pecado tem esse problema, né? Ele não vem só a dor, mas ele vem também uma afirmação negativa, né? Uma negativa de que Deus não vai te receber mais, né? Que você é o mais imprestável e que você não merece mais a Deus. Então às vezes a gente pensa nisso, que isso é imperdoável, que o Senhor não vai mais nos perdoar, de que o Senhor não mais nos ama, né? E o Senhor nos deixa de lado. Também nós lidamos com as coisas em volta, né? As pessoas em volta, melhor, as pessoas em volta. Cometemos algo que talvez se torna público, algo que talvez se torna evidente, e as pessoas vão nos julgar, né? As pessoas vão dizer: mas aquele fez aquilo, né? Aquela pessoa fez aquilo outro, e certamente ficamos nos sentindo até mesmo sem esperança e desacreditados pelo julgamento das outras pessoas à nossa volta. Nesse momento, até mesmo as portas, né, se abrem para nos desviarmos, né, do caminho do qual Deus nos chamou, pois cremos que exatamente não há solução. E aí eu queria dizer a você: você não é o primeiro e nem o último a se sentir assim, né? Tem alguém dentro das Escrituras, e aqui dentro de João 21, que passou por tudo isso, exatamente por tudo isso. E o seu nome é Pedro, né? Pedro, quem era Pedro, irmãos? Pedro, ele era um pescador galileu, né? Que Cristo conheceu quando ele estava passando pela sua cidade. Ele era um homem iletrado, ele era um homem que, mesmo iletrado, foi escolhido pelo Senhor para ser o apóstolo, e não somente apóstolo, mas o líder dentre os apóstolos. Nós, que Cristo poderia escolher Paulo, né? Talvez teria um homem mais culto e mais doutrinado na fé, né, do que Paulo, que conhecesse muito mais, mas o Senhor escolhe exatamente a Pedro, né? Este tipo de homem, um homem que era temperamental, um homem que muitas vezes era corajoso, mas era impetuoso, ao ponto, né, de, com muita bravura, sacar uma espada de um daqueles soldados que foi buscar Cristo no Getsemane e cortar a orelha, né? Isso porque o soldado fez assim, né? Porque senão era a cabeça, né? Porque a vontade de Pedro não era exatamente cortar a orelha, né? Vira sua orelha aí que eu vou cortar, né? Era exatamente passar a faca no ombro, né? Então, Deus foi muito misericordioso ali com Pedro naquele momento. Ele sofria com seu orgulho, tinha uma fé por muitas vezes pequena e duvidante, ele duvidava,
né? Além de diversos problemas não relatados na Bíblia, como eu e você nós temos, né? A Bíblia fala sobre a sogra de Pedro, né? Mas o problema não era a sogra, tá? Então ele tinha mulher, ele tinha uma casa, ele tinha coisas da sua vida que também, né, geravam problemas. Ele tinha também uma empresa de pesca, juntamente com os demais ali, que também tinha problemas, tinham situações em que ele deveria cuidar. E esse é Pedro, ele está nesse cenário, ele é como eu e como você, pessoa simples, né? E que Deus chama para uma obra grandiosa. Pedro, infelizmente, né, tem um ponto triste da história de Pedro, porque Pedro ele foi um traidor, né? Teve um momento da vida de Pedro em que ele traiu o seu próprio Senhor, apesar de que lá em Lucas 22, versículo 33, vai dizer que ele, conversando com o Senhor, ele vai falar: Senhor, eu estou pronto, né, para ir contigo até mesmo a morte, né? Imagine, olha Pedro, né, os seus apóstolos assim: Pedro, né, uau Pedro, né, você realmente está disposto mesmo a morrer por Cristo, né? Mas a gente percebe que logo depois, né, um capítulo depois, Pedro está lá, exatamente traindo ao Senhor Jesus Cristo e negando Ele por 3 vezes. Mas apesar de tudo isso, irmãos, o Senhor ele separou exatamente o capítulo 21 de João para só trabalhar com a pessoa de Pedro. E isso aqui é interessante, isso que torna esse texto de João 21, para mim, um texto muito especial. Porque Deus, ele não só deixou Pedro ali naquela situação de negação, né, e parou por ali, e Cristo ressuscitou e acabou, né? Mas o Senhor Jesus Cristo tinha algo a trabalhar na vida de Pedro, né? Aquele Pedro que estava ali negando a Cristo e que depois chorou amargamente, ele precisava de um tratamento, ele precisava de um cuidado, ele precisava de uma restauração. E é exatamente aquilo que o Senhor faz na vida de Pedro aqui, restaurando a vida deste homem e enchendo ele de alegria através desse capítulo 21, como nós vamos ver. Olhando o capítulo 21, nos primeiros versos, ali o verso 1 e 2, nós notamos que Pedro, com mais 6 discípulos, estavam esperando a Jesus Cristo no mar da Galileia, esperando que Cristo aparecesse lá. Em Mateus 26, 32, isso foi dado uma ordem. O Senhor deu uma ordem a Pedro e os outros discípulos exatamente para fazerem isso, para irem para a Galileia. O Senhor diz lá em Mateus 26, versículo 32, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então Cristo sabia que eles iriam estar lá. Cristo, olha, eu vou para lá, então me esperem lá, eu vou estar lá. Então aqueles homens estavam ali esperando a Cristo. Mas Pedro, né, ele era muito ansioso também, ele queria, né, as coisas rápidas dele. Olha, no versículo 3, ele cansou de se esperar. Então disse Simão Pedro: vou pescar. E disseram os outros: também nós vamos contigo. A gente cansou de esperar enquanto, não sei quando Cristo virá, mas vamos pescar, vamos voltar à nossa vida normal, vamos voltar à nossa vida normal de pescaria, vamos pescar e vamos lá. E aí eles saíram e entraram no barco, como fala o versículo 3, e naquela noite nada apanharam, nada apanharam, não de tomar sua, mas nada apanharam de peixe, E no versículo 4 nós notamos lá que ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Olha, se Pedro esperasse mais um pouquinho, achava Jesus. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E é interessante, Cristo faz a mesma coisa que ele faz com os discípulos lá de Emaús, Ele não se revela, não sei como é que era isso, mas ele não se revela até que eles reconhecessem depois, E ali, nos versículos 5 a 8, acontece talvez aí o último milagre de Cristo já ressuscitado, E ele vai ali e tem o milagre, O mesmo milagre que acontece lá no início do ministério de Pedro. Qual era? Da pescaria, Eles vão lá, Cristo chega lá, olha, joga a rede para lá que vocês vão pegar. Mas a gente já fez isso, joga lá de novo. Ele jogou, e aí puxou, e realmente Pedro ali vai até Cristo e se torna um discípulo dele, é o discípulo dele. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Note que o cenário é a mesma coisa. Estão numa praia, estão pescando e Cristo aparece.
E aí vamos ver o que vai acontecer. E os versículos 5 a 8 vai dizer o seguinte: perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam, né? Não. Né? Com certeza eles não reconheceram que era Cristo, né? Senão não ia dizer isso, né? Não. Né? Mas iam realmente achar qualquer coisa. Não, vamos ali, Senhor, vamos achar qualquer coisa para que o Senhor possa comer. Então, versículo 6, lhe disseram: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o versículo 7 vai dizer: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se as suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Irmãos, isso aqui é muito interessante. É algo que nos deixa até emocionado, porque quando João, o discípulo amado, aqui não fala o nome dele, mas o discípulo amado, aquele que Jesus amava, disse: Pedro, olha, é o Senhor. Pedro automaticamente fala assim: vai pra lá peixe, né? Não quero peixe mais não. E aí ele vai e desce do barco, e note, aqui fala 200 côvados. 200 côvados, ele está no mar, 200 côvados. Ele está no barco lá no mar, cerca de 200 côvados, que é exatamente 130 metros. Ele está a 130 metros da praia. E ele sai do barco, ele se veste e sai nadando para encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Enquanto aqueles outros discípulos estavam lá tentando, puxar os peixes. Então note, meus irmãos, é incrível isso. Como esse homem que traiu ao seu Senhor, mas chorou amargamente, e logo depois, quando teve a oportunidade de novamente se aproximar do seu Senhor, ele não contou outra história. Ele largou tudo o que ele estava fazendo e vou encontrar-me com o meu Senhor. E aí, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Olha, banquete aí, um peixe assadinho e um pãozinho ali, quentinho, naquelas brasas ali. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que achaste, que acabaste de apanhar. E no 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. 153 grandes peixes, irmãos. Não sei por que era 153 grandes peixes, Não sei qual o motivo, porque 153. Mas a questão eram 153 grandes peixes, não eram só peixes pequenos, mas eram grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Ainda tem outro milagre. Tem um milagre do peixe e o milagre da rede não se romper, com tanto peixe. E disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E é incrível isso aqui, irmãos, também, porque Cristo ressuscita e vai até eles, E eu acho que naquele momento eles estavam tão ali desmotivados, Cristo já foi, Estamos aqui, vamos voltar a pescar, talvez a nossa vida vai ser a mesma, A gente vai voltar a pescar, voltar à vida comum. E Cristo aparece, senta com eles ali e começa a conversar, e todo mundo fica assim. Bate na boca, Nunca mais eu falar isso. Cristo aparece no meio deles. Por quê? Tem um motivo, tem uma razão. E ali, no versículo 13 em diante, ele vai dizer assim: veio Jesus, tomou o pão, igual como ele fez lá na ceia, Ele deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestara aos discípulos, depois de haver ressuscitado dentre os mortos. Então note, Cristo ainda aparece 3 vezes, Note que lá, quando eles estão todo mundo na casa ali, com medo, E Cristo ressuscitou, e chega a Maria Madalena, chega lá, a Maria, chega lá para poder anunciar a eles: olha, ressuscitou, o Senhor, E aí eles estavam lá todos, e Cristo aparece como
ele não é um fantasma, tá? Mas Cristo aparece do nada, entrando não pela porta nem pela parede, aparece diante deles ali com o corpo glorificado, e tem essa manifestação. E uma outra também manifestação que é citada aqui também, e já essa aqui era a terceira. E aí, muito bem, o propósito pelo qual Cristo chega ali, e é o que vamos trabalhar aqui no versículo 15, é que Cristo vai exatamente não só comer com os discípulos, ter um tempo com eles ali, mas ele vai trabalhar a vida e o coração de Pedro. Pedro havia alcançado o perdão de Cristo, né? Ele chora amargamente, mas ele estava abatido pelo que ele fez. Ele precisava que o Senhor chegasse perto dele e falasse algumas coisas para que ele pudesse entender e ser corrigido e agora voltar para a função pelo qual Cristo havia o chamado. Este capítulo é uma ponte entre o Pedro dos Evangelhos e o Pedro de Atos dos Apóstolos. Se você nota o Pedro dos Evangelhos, você vai ver um tipo de Pedro. Mas quando você lê Atos e você vê a vida de Pedro ali, o que ele faz no livro de Atos, e depois nas duas cartas que Pedro faz ali, você vê que é um Pedro totalmente diferente. E exatamente eu creio que é por causa exatamente desse capítulo de João 21, que transforma exatamente a vida de Pedro. Talvez você se considere como um Pedro abatido, né? Ou não, mas aqui o Senhor quer te ensinar uma verdade que é bastante esquecida nesses momentos, né? Que o Senhor restaura o nosso vigor quando somos abatidos, ou quando estamos abatidos pelos nossos pecados, pelas dificuldades da nossa vida, pelas situações em que talvez para nós a gente não encontra jeito ou solução. Ele está nos chamando para uma restauração, para ter esse encontro com Pedro, né? Um encontro vigorante, ou trivigorante, como nós vamos ver. E aqui nesse diálogo nós vamos ver exatamente 3 maneiras como Cristo restaura o vigor de Pedro e da mesma forma faz conosco. Primeiro, o Senhor vai fazer com Pedro uma autoconfrontação. Versículo 15 em diante diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E lhe respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor não vai sem um propósito ali conversar com Pedro. Note que ele faz a mesma pergunta por quantas vezes? 3 vezes. Exatamente quantas vezes Pedro nega? 3 vezes. Né? Isso demonstra que a resposta de Pedro não exigiria dele uma resposta rápida, mas uma resposta reflexiva. Quando Cristo pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Com certeza Pedro lembrou das 3 vezes em que ele negou a Cristo lá atrás. E que Cristo havia dito: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Né? E ele lembrou dessa profecia. Isso leva a Pedro, no versículo 17, a se entristecer e a dizer, ele se entristeceu por dizer pela terceira vez: tu me amas? E a palavra que entristecer, ou que Pedro sentiu nesse momento, é a palavra lupel, que significa ficar triste ao ponto de se arrepender, ou ser afligido por um peso, ou por algo que ele tinha feito. A palavra exatamente indica isso. A ideia aqui é de ser entristecido porque alguém reconheceu que estava errado. Então é como se aquele filme da vida de Pedro está voltando novamente, né? Aquela negação que ele fez lá atrás está voltando de novo para ele, e aquilo está causando de novo arrependimento. Senhor, eu te amo. Mas vamos entender qual era esse amor de Pedro aqui. Mas Pedro estava entristecido. Cristo perguntou 3 vezes a Pedro: tu me amas? E exatamente Pedro refletiu nas 3 vezes em que o mesmo negou na cruz.
a cada pergunta de Pedro, uma negação martelava no seu interior. E a questão aqui, irmãos, é que uma hora ou outra o Senhor vai nos buscar e vai nos autoconfrontar por coisas que nós fizemos lá atrás, momentos em que nós pecamos e que talvez ainda não está trabalhado devidamente, como no caso de Pedro, e o Senhor está nos chamando a resolver. E Ele aparece, né? Nem que seja numa praia, né? Comendo peixe com pão, mas Ele está ali, né? Para poder exatamente trazer o seu servo a correção, a restauração. Não podemos fugir da autoconfrontação. Precisamos dela para sabermos a profundidade do quão ofendemos ao nosso Deus. Quem foge de ser autoconfrontado não pode viver em paz. O Senhor tocou na ferida de Pedro para que pudesse curá-lo. E é exatamente o que o Senhor está fazendo aqui. Está voltando lá atrás para que pudesse exatamente curar a Pedro, né? Do mesmo modo, o Senhor toca muitas vezes nas nossas feridas por meio da autoconfrontação, para que Ele possa restaurar o nosso vigor. Ele faz isso por meio da sua palavra, Ele pode fazer isso por meio de situações, até mesmo de irmãos, né, que estão orientando, aconselhando, mas Ele faz isso para o nosso bem. Ele não faz isso para sermos recriminados. E note que quando Cristo faz isso a Pedro, Ele não chama assim: Pedro, vem cá que eu vou conversar com você ali no cantinho, Pedro. Vamos afastar ali uns 100 metros ali que eu quero conversar com você naquele tronco ali, ó. Né? Não, Ele faz isso como? Na frente de todo mundo. Na frente dos outros discípulos. O pecado de Pedro era um pecado público, porque ele havia negado publicamente a Cristo. Assim como também a autoconfrontação que o Senhor estava fazendo com Pedro era na frente de todo mundo, para que todos pudessem ver como Cristo queria restaurá-lo na frente de todos e dizer: eu restaurei este homem. Eu restaurei este homem. Quantas exortações, irmãos, serão necessárias para que você precise resolver a sua vida com Deus? O que Deus precisa fazer? Ele precisa te levar lá no mar? Ele precisa te levar para quantos desertos para que você possa exatamente reconhecer que você precisa bater de frente com o pecado, com essa situação que você ainda não resolveu, né? Mas também Deus não só nos autoconfronta, né? Ele não só lança em rosto, né? Ele não está lançando em rosto no ponto negativo aqui, claro, né? Mas Ele não só chama a essa autoconfrontação, mas Ele chama a correção. E note que nas perguntas de Cristo há também um ensino a ser corrigido aqui na vida de Pedro. O Senhor corrige a Pedro por meio de uma pergunta dramática: tu me amas? É uma pergunta para ser, né, não dramática, né? É para ser uma pergunta leve, né? Tu me amas? Olha, algo de amor, né? Eu te amo, né? Algo maravilhoso. Mas essa pergunta para Pedro era uma pergunta dramática. Dramática. Por quê? Porque das 3 vezes em que o Senhor Jesus Cristo pergunta a Pedro: tu me amas? E os irmãos sabem muito bem disso. Ele está usando a palavra aqui, ágape. Quer dizer o quê? Amor? Amor o quê? Amor sacrificial. É como se o Senhor está falando para Pedro: Pedro, tu me amas até o ponto de você sacrificar-se por mim? Agora mudou, né? Não é mais tu me amas, né? Tu me amas, Pedro, né? É uma coisa mais profunda. Pedro, você me ama ao ponto de você se sacrificar por mim? Porque ágape é exatamente esse é o sentido da palavra, é o amor sacrificial. E o Senhor vai fazer isso com Pedro, na primeira pergunta e na segunda pergunta: tu me amas de forma sacrificial? Mas a resposta de Pedro qual é, irmãos? A resposta de Pedro é: sim, Senhor, eu te amo, eu te amo. Só que a forma como Pedro vai falar o eu te amo, ele não vai usar ágape. Ele vai usar uma outra palavrinha para amor que existe no grego. No português a gente só tem amor, né? Amor, amor. Mas Pedro vai usar uma palavrinha equivalente a eu gosto, que não é profundamente amor. Ele vai usar a palavra filéu. Ele vai usar a palavra filéu. E todas as vezes em que Cristo pergunta a ele: Pedro, tu me amas sacrificialmente? Pedro vai responder:
Senhor, eu gosto de Ti. Né? Senhor, eu Te amo, mas só que fraternalmente. Eu não Te amo nesse ponto de sacrificar a minha vida por Ti. Mas eu Te amo porque eu gosto de Você somente. Né? Ele sabia que não tinha capacidade de dizer aquela palavra, né? Ágape, como Cristo, porque ele havia exatamente negado a Cristo. No momento em que ele deveria cumprir a própria palavra dele, que é o quê? Eu vou até a morte por Ti, Senhor. E ele negou a Cristo. Pedro sabia o peso dessa expressão, né? E ele até mesmo falou para os outros discípulos, no meio de todos os discípulos, lá em Mateus 26, versículo 33, disse Pedro: ainda que venhas a ser tropeço para todos, e todos ali eram os apóstolos, né? Nunca serás para mim. Olha o Pedrão, né? Nunca serás para mim, Senhor. Tropeço, o Senhor não vai ser tropeço para mim de modo nenhum. Está lá em Mateus 26, 33. Mas realmente foi, né? Ele tropeçou, por causa que negou a Cristo. Só que a questão está na terceira pergunta. Cristo, na terceira vez em que ele pergunta a Pedro: tu me amas? Ele entende que Pedro está falando: eu te amo, eu te filéu, né? E Cristo vai falar o seguinte para ele: Pedro, tu me filéu? Ele fala filéu, ele não fala ágape. Ele não fala ágape. Ele está falando: Pedro, tu me amas sacrificialmente? E Pedro: não, eu não te amo sacrificialmente, Senhor. Eu só gosto de Ti. Pedro, tu me amas sacrificialmente? Eu não te amo, Senhor, sacrificialmente. Eu gosto de Ti. Aí Cristo vai falar: Pedro, você gosta de mim então? E aí qual é a resposta de Pedro? Versículo 17. Ele vai dizer o seguinte: Pedro entristeceu-se. Você percebeu o motivo? Porque Pedro se entristece, não é porque Cristo perguntou 3 vezes a ele, mas é porque a expressão, a palavra que Cristo utiliza é uma palavra que traz dor a Pedro. Entristece a Pedro. E aí ele vai falar o seguinte: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Ele apela para a onisciência de Cristo. Senhor, Tu sabes. Naquele dia lá, eu te neguei. E por causa daquilo, eu não consigo dizer que eu te amo sacrificialmente. Né? E aí ele repete: eu te amo, filéu, eu gosto de ti. Eu não sei o que é amar sacrificialmente. É isso que ele está dizendo. Irmãos, o Senhor foi a fonte do coração de Pedro para corrigi-lo a maneira certa como ele deveria amar. Né? O que o Senhor está fazendo com Pedro não é só trazer a Pedro esse: ah, Pedro, como você, né? Como você falou que ia me amar até a morte, você não me amou, né? Mas o Senhor queria ensinar a Pedro o seguinte: Pedro, você deve me amar sacrificialmente. Né? Não é por gostar de mim apenas, ou por achar que fraternalmente, né, temos alguma ligação, mas é porque eu me sacrifiquei por você. E você deve sacrificar por mim a sua vida. Acima de tudo, irmãos, de qualquer coisa nessa vida, ou até mesmo acima da nossa própria vida, nós devemos amar sacrificialmente ao nosso Deus. Pedro negou a Cristo exatamente porque ele tinha medo de quê? De perder a sua própria vida. Mas nós sabemos de que aquele que já carrega a cruz de Cristo já perdeu a sua vida, né? Paulo vai dizer que não mais vivemos para nós. Já morremos para nós. Agora vivemos para o Senhor, como diz Gálatas 2:22. E assim, no processo de restauração, o Senhor quer nos corrigir para compreendermos a maneira correta de como devemos viver para Ele. Mortos para nós mesmos, mas vivos para Deus. E a questão é: você tem sido sincero para com o Senhor Deus? O que você tem escondido diante de um Deus que sabe tudo sobre você? Você tem que dizer como Pedro: Senhor, Tu sabes todas as coisas e sabe desse meu pecado. Me corrige, me restaura, me ajuda nisso, Senhor. Não esconda. Que áreas precisam ser corrigidas, irmãos? E em último lugar, terceira maneira como o Senhor vai fechar ali o processo de restauração de Pedro, que durou só uma refeição, né? Um peixe com pão, é a maneira da renovação.
o Senhor ele autoconfronta Pedro, na autoconfrontação, o Senhor vai fazer a correção, mas agora o Senhor vai renovar o coração de Pedro, né? Ele mesmo faz a ferida e ele mesmo a ata. Então agora ele vai renovar o coração de Pedro. Jesus poderia de modo justo retirar a liderança de Pedro? Sim, porque ele havia negado ao Senhor, ele havia traído ao Senhor. Porém não é isso que o Senhor Jesus faz. Jesus encontrou Pedro na sua antiga profissão de pescador. Mas apesar de 3 vezes Jesus ordenar a mesma coisa, né? Apacenta, cuida das minhas ovelhas, né? O Senhor estava dizendo exatamente para Pedro o seguinte: Pedro, a tua profissão não é pescador, Pedro. A tua profissão é pastor, Pedro, né? Você não é o homem do mar, mas você é o homem dos pastos, Pedro. E você precisa fazer essa missão. Não é porque você me traiu, Pedro, porque eu sei que o seu coração de homem, de pecador, vai fazer isso, que acabou para você, Pedro. Que você pode voltar a fazer aquilo que você fazia antes de me conhecer. Mas eu te chamei. E eu te chamei sabendo que você era assim. E eu vou te sustentar. E eu vou te guiar nessa missão pelo qual eu te comissionei. Né? Jesus aqui está enfatizando a Pedro: Pedro, eu quero que você não cuide de pesca, mas que você cuide de ovelhas. Não de peixes, mas de ovelhas. E ele vai mudar do verbo pescar para apacentar. Dos versículos 17, aliás, o verso 17 e o verso 15, aliás, 15 e 17, quando o Senhor Jesus vai no finalzinho ali das perguntas, dizer para ele: apacenta os meus cordeirinhos, e no 17 de novo, apacenta as minhas ovelhas, né? O Senhor Jesus está usando a palavra aqui grega chamada bosko, que significa alimentar ou manter um rebanho, né? O Senhor está chamando Pedro para isso, para volta para mim, Pedro, volta para que você possa assim alimentar e pastorear esse rebanho pelo qual eu estou chamando. E a palavra aqui pastorear, no verso 16, é a palavra poimaino, que significa cuidar de rebanho, né? Ou tomar o cuidado de um rebanho. Em outras palavras, devotar-se ao cuidado de um rebanho. E Pedro deveria retornar a essa missão. E eu posso pensar, irmão, se aquelas palavras se tornaram um renovo na vida de Pedro. Pedro falou assim: eu ainda sou útil para Deus, né? Deus não me rejeitou, Ele não me deixou, né, chorando amargamente, mas Ele veio até mim e Ele me chamou de novo, né? Me renovou esse chamado para poder servir a Ele. Claro que a gente não pode confundir, né, com aquilo que nós vamos ver lá em 1 Timóteo 3, de como devem ser os requisitos de um pastor, né? E de que muitos daqueles requisitos podem até mesmo desqualificar o pastorado de alguém. Mas aqui a gente pode entender que no processo de restauração do Senhor, que o Senhor faz a Pedro, Ele quer encorajar os seus servos a voltarem para o caminho correto. Pedro traiu a Cristo. E Pedro não é pior do que nós, porque nós já traímos a Cristo. Por muitas vezes nós já traímos a Cristo, de diversas maneiras. Mas o Senhor não rejeitou a Pedro e também não nos rejeitará. Talvez, irmãos, você tenha saído do trilho, está andando de uma maneira errada diante de Deus, e o Senhor vai te chamar ao caminho correto. Ele quer restaurar você para a obra que te chamou para a sua vida. Não talvez pastoral, mas talvez aquela obra dos dons que Ele te deu. Ele te deu dons, capacitou de talentos, mas você, por conta do seu desvio, por conta da sua vida, da sua forma agora que você está vivendo, você não tem entregado a Deus exatamente aquilo que Ele está te pedindo. Ao invés de você estar apacentando, né? Entenda o apacentar aqui como seus dons, você está pescando, fazendo outras coisas lá no mundo, né? E com isso achando que é isso que eu tenho que fazer e Deus não importa. Aquele encontro, irmãos, termina com uma cena de Pedro seguindo a Cristo. Leia o versículo 18 e 19, vamos ver para terminar. Em verdade te digo. E aí Cristo continua o diálogo com Pedro. João 21, 18. Quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar
com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Ou seja, Pedro negou a Cristo lá porque ele não queria morrer. Mas o Senhor Jesus, imagine, depois de restaurar, não, Pedro, eu vou te restaurar, você vai para um ministério e agora você vai receber uma profecia aqui, Pedro. Aí Pedro, olha, tem profecia ainda, né? Maravilha. Então, Pedro, é o seguinte, a profecia é, você vai morrer pela minha causa. Por quê? Porque eu te perguntei, tu me amas? Tu me amas sacrificialmente, Pedro? Eu sei que você não me ama agora, né? Você está aprendendo. Mas você vai aprender o que é me amar. Irmãos, tem coisa mais profunda do que isso. Tem coisa mais profunda do que isso. O Senhor Jesus pega nós, pessoas que olham para nós, Senhor, eu não tenho condição de fazer isso. Eu não tenho condição. Essa obra, Senhor, né? Eu não consigo, né? Não sei como é que vai. Mas, Senhor, calma. Tu me amas? Eu só quero saber disso. Deixa que o restante eu faço. Deixa que o restante eu faço. Pedro era outro, né? De abatido, agora estava revigorado. Trivigorado, né? 3 vezes. Para servir no ministério do Senhor. Agora entendemos as palavras de Pedro na epístola de 2 Pedro 5-6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E o versículo 19 termina exatamente isso, dizendo, depois de falar assim, acrescentou o Senhor Jesus a Pedro, segue-me. Segue-me, Pedro. Não faz a tua vontade mais, mas segue-me. Mesmo que aquele pecado leve, você pode pensar que não está mais apto para servir a Deus, ou que tem consequências leves, né? Você pode pensar, julgar isso. Ou grandes, que talvez você deve falar, Senhor, esse aqui é muito grande para mim. Não importa, o Senhor conhece a sua limitação. O Senhor conhece a sua estrutura, sabe que você é pó, né? Ele só quer que você faça isso, que você siga Ele, que você ame Ele, que você siga Ele. E o restante, Ele vai acrescentando, né? O Senhor sempre está pronto a restaurar o vigor dos seus servos. Basta que nós possamos estar dispostos a ouvir e seguir aquilo que Ele nos chama a fazer. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado como ela não só inspira as nossas vidas, mas ela inspira com transformação. Ela não é uma frase bonita, uma frase que alegra o nosso coração por um tempo, mas ela é uma frase, ela é uma palavra, melhor, que dura pela eternidade e que causa uma transformação profunda em nossas vidas. Que realmente a palavra de hoje, Deus, venha realmente ao encontro dos nossos corações. Que possamos, Senhor, seja o que estiver acontecendo em nosso coração, possamos nos voltar a Ti, porque o Senhor não nos abandona, como o Senhor não abandonou a Pedro. Mas o Senhor está sempre ao nosso lado, ao nosso redor, esperando, Senhor, esperando que nós, como Teus filhos, possamos retornar a Ti, possamos voltar ao Senhor. Que hoje, Deus, realmente cada um aqui, em particular, possa fazer, ter esse momento de conciliação, de reconciliação com o Senhor. E realmente, Deus, possa revigorar a sua fé para fazer aquilo que seja a Tua vontade. No nome de Cristo. Amém.